Vou colocar aqui o PPT, tá bom? Aí você me avisa, Silvio, quando você estiver enxergando ele na totalidade, tá bom? Não pode ser como chama? Não pode ser no compacto, não. Tem que ser no total. Aí, Aí, tá enxergando? Muito sim. bom. Então tá. Bom, pessoal, vamos dar início então a esse segundo encontro, tá bom? O Caio já me avisou que ele está retornando, né, do trabalho, que esticou um pouquinho mais, ele está no ônibus, daqui a pouco ele chega em casa, e aí ele vai poder acompanhar 100%. O comecinho que eventualmente ele perder, porque está com queda na internet, ele acompanha depois na gravação. E a Bárbara também, o Caio já me avisou que, devido a um contratempo pessoal, ela pode entrar um pouquinho atrasada. Aí ela vê também o início, né, quando ela puder, na gravação, e nos acompanha assim que ela entrar, tá bom? Caso ela consiga entrar, eventualmente talvez tenha que acompanhar a gravação completa, tá bom? Bom, a gente vai retomar de onde a gente parou, tá bom? E evoluir mais um pouco na contextualização dos estudos sobre a linguagem. A razão disso, como a gente tinha mencionado já na aula anterior, é justamente entender de onde surge exatamente a semiótica, certo? É a gente situar, né, no contexto do pensamento humano onde, né, está a semiótica, de onde ela surgiu, com o que se confunde, com o que não se confunde. É possível falar em semiótica como área separada? Não é? Então, a ideia dessa contextualização é apresentar a história do pensamento humano no que tange ao problema da linguagem, lembrando, né, a natureza da linguagem, certo? A função da linguagem, os limites da linguagem. É a gente explorar, então, nessa contextualização, como se deu isso no pensamento humano. Claro que isso só se faz em termos de panoramas, né? Não tem como dar conta de tudo, nem é o caso aqui, porque o caso aqui é a gente estudar a semiótica filosófica de Charles Peirce, certo? Porém, para que isso seja possível, a gente precisa dessa contextualização. É muito importante esse ponto, né? Então, nós paramos na aula anterior, lembrando, né? A gente começou com o entendimento sobre a linguagem, em termos gerais, né? Como um problema, né? De uso, né? Cotidiano da linguagem. Passamos para o trabalho da linguagem em termos de uso artístico, e depois entramos na concepção da linguagem entendida enquanto ciência, ou seja, a linguagem ela se torna não um objeto de comunicação meramente, não um objeto de contemplação ou de veículo que se tem para poder produzir obras de arte no amplo sentido do termo arte, né, certo? Não só para isso, mas agora pensado como objeto de ciência. E aí nós estudamos então um panorama da linguística, né? Desde os primórdios dela, com o marco capital, né, sendo a obra de Saussure, né, uma obra póstuma chamada Curso de Linguística Geral, que foi publicada em 1916 por alunos, né? Na verdade, é uma obra póstuma porque Saussure morreu em 1915 e o curso de Linguística Geral, que é considerado o marco do surgimento da linguística enquanto ciência, né? Foi publicado em 1916, como a gente viu. Nós vamos voltar em Saussure, possivelmente hoje, porque ele é importante para a gente entender a semiótica. E nós vamos entender isso, né, em particular depois. E nós findamos a aula anterior entrando, né, naquilo que seria uma quarta abordagem sobre a questão da linguagem, certo? O pensamento sobre a natureza da linguagem, as funções da linguagem e o limite da linguagem, agora pensado do ponto de vista da filosofia. E nós paramos nisso, né? Ou seja, eu introduzi a questão de como pensar a linguagem filosoficamente. Para isso, a gente precisa entender como que essa abordagem filosófica funciona. Para isso, tem milhões de formas de se pensar isso, né? Na verdade, quando a gente entrar em Peirce, o que a gente vai estudar é justamente uma visão filosófica sobre os signos, certo? Não só sobre a linguagem, mas sobre os signos em geral. Então, isso é o que a gente vai fazer ao longo do curso inteiro. Mas, como a gente está na contextualização, ou seja, ainda não chegamos em Peirce,
A ideia é a gente pensar, então, como que esse approach da linguagem por meio da filosofia pode se dar antes de chegar em Peirce. Então, eu trouxe didaticamente, dentro das mil e uma maneiras que se teria para se abordar isso, eu trouxe o pensamento do filósofo, né, Gerd Bornheim, que na verdade é um grande professor de filosofia que deu aula aqui no Brasil, né? Eu usei para isso esse livro aqui, eu até esqueci de indicar, né, na aula anterior, então vai aqui a indicação, chama Introdução ao Filosofar, o Pensamento Filosófico em Bases Existenciais, Gerd Bornheim, certo? E nesse livro aqui, ele traz, então, essa ideia, que é a ideia de que existem três razões para, três atitudes do filosofar, né? E a gente terminou justamente falando sobre isso. Então, bem brevemente, o Talmasen é o espanto, né? Ou a admiração diante de algo. A dúvida é a atitude, desculpa, voltando para o Talmasen, né? É a admiração e é a atitude do filosofar que vai investigar alguma coisa, vai fazer um approach filosófico de um determinado assunto, porque está admirado, espantado com a existência desse assunto, com aquilo que esse assunto traz à tona, com o paradigma desse assunto, certo? Então, calma assim é isso. A gente tem exemplos, vários exemplos na história da filosofia, podemos citar, por exemplo, os próprios pré-socráticos, como exemplos de Sócrates, Platão, qualquer filosofia que começa com por que existe o mundo, certo? Ao invés do nada, certo? Qualquer filosofia que comece com isso é exemplo de Talmason. O segundo approach, né, a segunda atitude do filosofar é a dúvida. Você, então, tem um approach filosófico sobre um assunto porque você está em dúvida sobre como proceder diante dos aspectos que um assunto traz, como proceder, né, diante de uma determinada concepção de mundo, diante de um determinado tema, diante de uma determinada conduta, tudo aquilo que envolve um duvidar, aquilo que me põe, então, em atitude de filosofar para descobrir, então, se eu continuo duvidando, se duvidar passa a ser uma condição, ou se eu posso eliminar essa dúvida de alguma forma. Aí você tem várias correntes, né, filosóficas que tratam disso. Trouxe como exemplo na aula passada Descartes, certo? Que inclusive tem a chamada dúvida metódica, né? Que é a dúvida do metodológica, por quê, né? Eu preciso encontrar um porto seguro para o pensamento. Esse porto seguro precisa ter uma lógica retrocedente, né? Ou seja, diante de tudo que eu tenho no mundo, como é que eu posso encontrar uma base segura? Certo? Para dizer assim, ó, isso é a base segura que serve como fundamento para todo filosofar. Então, Descartes falou: ora, eu devo então metodicamente duvidar de tudo aquilo que parece ser base segura, mas que eu não tenho uma prova capital, certo? E vou duvidando, duvidando, vou dando de maneira retrocedente, como se fosse buscando a causa, sabe? Eu tenho um efeito, busco a causa. Pô, duvido dessa causa, um outro efeito, duvido da causa desse efeito. E assim vai indo até que você adquire, até que você chega a um fundamento que não tem como você duvidar. Para Descartes, esse ponto onde você não pode duvidar, não tem como logicamente você duvidar, é o chamado cogito. Ou seja, eu penso e se eu estou pensando, eu devo existir, certo? É logicamente obrigatório que eu exista, posto que eu estou pensando. Essa, então, se torna a base segura com a qual ele erege, né, toda a sua filosofia, certo? Sistemática. Então, esse é um exemplo capital de dúvida. Mas temos também do filosofar, né, a atitude do filosofar por meio da dúvida. E nós temos, um outro exemplo seria os céticos também, que eu trouxe. E, por fim, a terceira forma é a insatisfação com o ethos, ou seja, a insatisfação com o seu lugar próprio. Ou seja, é a atitude que se põe a filosofar porque eu estou insatisfeito com alguma coisa, certo? No assunto ou no meu próprio âmago, certo? Na própria condição humana ou na própria condição em que se rege um determinado objeto, e por isso eu passo a filosofar para poder pensá-lo melhor. Paramos aí, e eu lembro que eu comentei, e agora eu gostaria né, para pegar o gancho para continuidade, dizer o seguinte: existia uma atitude do filosofar, uma dessas atitudes do filosofar, que o Gerd Bornheim entendia ser a principal. Eu até brinquei com você, falando, quem se atreve a dizer? E disseram, dúvida. Não, não era dúvida, certo? A atitude fundamental é a admiração. E por quê? Eu lembro que eu terminei a aula assim.
Porque para Gerd Bornheim, a admiração, ela possibilita um movimento dialético em que você tem a tese, a antítese e a síntese, transformando a consciência em algo maior, em algo que se apodera do interior e do exterior ao mesmo tempo, certo? Então, isso se dá em três movimentos. Eu trouxe aqui para poder deixar isso mais claro para vocês. O movimento um seria a admiração ingênua, ou seja, basta eu simplesmente me admirar em relação a algo para poder ter um filosofar adequado, ou seja, eu me espantar porque há alguma coisa ao invés de nada. Essa dúvida ingênua que seria, poxa, o mundo está dado e a minha admiração é meramente pelo que está dado, porém não está questionado. Se é assim, essa dúvida, essa atitude, mesmo que ela seja uma admiração, ela ainda é insuficiente, porque ela está baseada no dogmatismo. Eu posso admirar, mas eu admiro algo que está dado. Não há nenhum questionamento que põe o meu filosofar, certo? Em uma atitude de crescimento, em uma atitude evolutiva. Não tem isso. Então eu estou no momento um, que é uma admiração, mas ela é uma admiração ingênua. Para prosseguir, eu tenho que passar para o momento 2. É aí onde a própria admiração, certo? Põe em marcha o movimento dialético da negatividade que se faz presente com a dúvida. Ou seja, eu passo a duvidar, certo? E eu passo a estar insatisfeito, certo? Com o mundo, ou seja, as duas próximas atitudes do filosofar se dão nesse segundo movimento, que é a negatividade, entende? Eu estou duvidando de alguma coisa ou estou insatisfeito com algo. Insatisfeito com o meu lugar próprio ou duvidando de alguma constituição. Isso é um elemento de negatividade, certo? E eu me perco no mundo porque eu estou com essa atitude negativa, pela dúvida ou pela insatisfação. Para sobrepujar isso, eu preciso ir para o terceiro movimento dialético, que faz a síntese desses três elementos do filosofar. É um retorno, né, dessas três atitudes do filosofar. É um retorno para a admiração, só que agora não mais em seu caráter ingênuo. É uma admiração, certo? Que superou a negatividade. É uma admiração ativa, Gerd Bornheim diz. Por que que ela é ativa? Porque ela é o próprio gerado do ato de filosofar. Eu estou filosofando, agora sim filosofando, certo? Porque eu saí da admiração ingênua, me coloquei no movimento de negatividade por dúvida ou insatisfação e agora eu retorno na admiração ativamente. Eu passo então a realmente filosofar. E quando eu faço isso, eu atingo o nível maior de consciência dado pela síntese, que é eu me aproprio do exterior por meio do meu interior. E eu aproprio do meu interior por meio do exterior, porque eu fui procurar. Eu fui atrás movido pela admiração ingênua e depois pelo movimento negativo da dúvida e da insatisfação com elas. Então, isso foi gerado pela própria atitude da admiração. Por isso que para Gerd Bornheim, ela era a atitude fundamental, ok? Trouxe isso para vocês por quê? Justamente porque se eu quero filosofar, certo? Fazer um approach da linguagem por meio do filosofar, eu tenho que ter em mente isso. Ou seja, a admiração pelo que a linguagem é, pela natureza da linguagem, certo? Pelas suas funções, pelo seu limite, se dá como? Eu preciso operar aí um movimento de apropriação dessa linguagem por meio de uma interiorização do exterior, ou seja, dela como fenômeno observacional que eu posso pensar se eu filosofar adequadamente. Essa é a ideia, entendeu? Eu preciso então fazer um approach no qual eu me imiscuo com o próprio assunto, certo? Passando pelos níveis da admiração, da dúvida, da insatisfação com o nosso lugar próprio em relação à linguagem, certo? Já que esse é o objeto de estudo, para que eu possa, a- no meu movimento de admiração, admirá-la de maneira ativa, admirar a linguagem de maneira ativa. Essa é a ideia. Em cima disso, a gente agora sim progride no nosso encontro, né? Que é agora eu vou pensar uma filosofia da linguagem, certo? Ou seja, o approach da linguagem é por meio da filosofia. O que nós temos que fazer então é entender como que a linguagem foi pensada num panorama muito próximo que a gente fez no que se refere à linguística. Ou seja, não dá para esgotar tudo, mas eu vou destacar alguns pontos aqui que valem a pena ser traçados para que a gente entenda como que o filosofar já se apropriou da linguagem desde tempos
remotos. Ou seja, desde que basicamente a própria filosofia surgiu, certo? É, embora aqui no nosso panorama eu comece com os sofistas, na verdade isso é anterior. Os pré-socráticos já trabalhavam a questão da linguagem, certo? Embora o objeto deles principal fosse o cosmos, né? É muito conhecido isso na história da filosofia, né? O objeto dos pré-socráticos era como que o cosmos se ordenou, né? Por que que o cosmos é assim? Só que eles esbarravam em problemas de linguagem, certo? Dentro desse caminho, no movimento de diferenciar a explicação filosófica sobre como o cosmos se ordenou do mito, certo? Que era oriundo, certo? Inclusive da tradição oral, que também é linguagem, e que permeava o pensamento cultural, certo? O próprio mover cultural grego, por meio, inclusive, da paideia. Então, a questão é diferenciar isso, né? Do modelo filosófico de explicar racionalmente a origem do cosmos, era o verdadeiro objeto, certo? Dos pré-socráticos. Portanto, o foco não estava na linguagem, e sim no cosmos. Por isso que eu não começo com eles aqui, mas ressalvo que, mesmo assim, eles abordaram, certo? Nesse movimento, aspectos sobre a linguagem. Mas a gente começa o nosso panorama falando dos sofistas, né? Por que os sofistas? Porque o movimento sofista, que ocorreu ali mais ou menos de maneira contemporânea a Sócrates, certo? Dentro do filosofar grego, né? Da cultura grega, nos séculos quinto e quarto antes de Cristo, né? Esse movimento é um movimento cujo approach em relação à linguagem é fundamental. A grande ferramenta dos sofistas era justamente a linguagem, tá? Só que a linguagem era justamente isso, uma ferramenta, tá? Então, quando Protágoras, por exemplo, fez o dito, né, que até hoje ecoa quando alguém vai falar sobre os sofistas, né? O homem é a medida de todas as coisas, certo? O que que ele quis dizer com isso? Justamente o fato de que o homem, todos os elementos culturais, todos os elementos que envolvem a linguagem, certo? Tem como nascente o próprio ser do homem. É o homem que é o centro de onde emanam a cultura e as interpretações. Portanto, a linguagem, certo? É um apanágio do homem para do ser humano, né? Para o sofista. Então, quando ele diz o homem é a medida de todas as coisas, a ideia é justamente essa. É pelo homem que você tem que medir todos os valores. É pelo homem que você tem que medir justamente a forma como o homem tem que se portar. O ser humano tem que se portar no mundo de acordo com seus próprios valores. Então a questão é, não adianta você ficar pesquisando, certo? A origem do cosmos, sendo que nós temos que olhar para as questões humanas fundamentais. Essa é a ideia que os sofistas tiveram. Sócrates também teve uma ideia muito parecida, a gente vai ver. Só que a diferença é qual é o approach. O approach para o sofista é, já que o ser humano é a medida de todas as coisas, esse é o lema principal. E isso significa que tudo que é cultural emana do ser humano. A questão é, a linguagem deve ser dominada por todo e qualquer ser humano que pretenda ter uma vida digna, certo? Ter uma vida aprazível. Uma vez que ela tem que ser dominada, ela se torna objeto de ferramenta. A linguagem é uma ferramenta com a qual eu posso interagir e viver adequadamente a minha própria vida. E isso vale para a sociedade também, vale para o indivíduo e para a sociedade. Ou seja, a linguagem ela é utilizada como um meio retórico de você conseguir coisas. Então, muita gente tem preconceito com os sofistas, né? Do tipo, eles usavam a linguagem para manipular. Eram pessoas ligadas ao direito, por exemplo, né, certo? Trabalhavam muito estritamente em usos da linguagem para fazer o quê? Para fazer determinadas tarefas sociais dentro do mundo grego. Então, por exemplo, defender causas, certo? Nos debates sociais, envolvendo algum tipo de julgamento, envolvendo algum tipo de conduta, envolvendo a política em termos gerais, ou seja, o que se deve fazer, né, para governar a polis. Ora, isso era tema de debates também dentro do sistema grego, certo? Democrático.
Ora, os sofistas estavam lá para quê? Para se fazer da linguagem, certo? Formas de influenciar que os caminhos fossem conduzidos para aquilo que deveria ser conduzido, de acordo com quem contratava os sofistas para fazer isso. Então, os sofistas foram os primeiros profissionais, certo? Da língua. Olha só que curioso. É usado para a gente pensar a filosofia, só que o paradigma filosófico veio justamente para neutralizar esse uso ferramental feito pelos sofistas. Tanto que em toda a história da filosofia vocês veem o contraste, né? A filosofia com Sócrates, nascendo com Sócrates, né? Tinha como inimigo mortal, certo? Justamente o sofismo, certo? O mundo dos sofistas. Por quê? Porque o uso da linguagem era esse uso ferramental. É, inclusive, se necessário contradizer a realidade, certo? A linguagem tem esse poder. E os sofistas não pensavam duas vezes em usar isso, se isso fosse o caso, de acordo com aquilo que eles estavam buscando, ou se quem os pagou queria exatamente isso. Por exemplo, eu preciso manipular um discurso, mesmo ele não sendo verdadeiro, para que o meu contratante escape de uma condenação na água. Ok, não tem problema. Eu vou usar isso, eu vou usar a linguagem retoricamente fazendo com que a verdade tenha uma aparência de mentira e fazendo com que a mentira tenha uma aparência de verdade para poder justamente cumprir aquilo que tem que cumprir. Então, foram os primeiros profissionais da língua. São também os primeiros professores, pagos, né? Pagava-se para que eles dessem o quê? Por exemplo, aulas de retórica. Para quê? Para que as pessoas também pudessem dominar a linguagem como ferramenta para atuar diante do social, diante do individual. Entenderam? Eu recomendo muito, certo? Esse livro de Barbara Cassin, certo? O efeito sofístico. Ele explora isso muito bem para quem quer conhecer detalhes sobre os sofistas. É bem interessante, viu? E é muito interessante saber disso para poder entender o alcance maior do próprio surgimento da filosofia cujo objeto não é mais o cosmos, certo? A physis, como eram os filósofos pré-socráticos, mas sim a própria condição humana, como é o apanágio, certo? Da filosofia socrática. E aí a gente já passa para o segundo elemento do panorama, que é justamente a filosofia de Sócrates. Como a filosofia de Sócrates se apropriou, certo? Da questão da linguagem para trabalhá-lo, né? Do ponto de vista filosófico. Eu estou recortando, né? A questão da linguagem, né? Ora, justamente como um contraponto aos sofistas, ok? Então, se para os sofistas a linguagem era uma ferramenta que eu deveria dominar para poder me dar bem, certo? No meio social, Sócrates veio justamente com a filosofia voltada para o ser humano, dizer justamente isso, ó, temos que sair, o motivo é o mesmo, certo? Dos sofistas. Temos que sair do pensamento sobre a physis e nos voltar para as coisas humanas. Agora, esse voltar-se para as coisas humanas não é ferramental. Não é vamos nos voltar para aquilo que os seres humanos precisam de prática no mundo para poder se dar bem, de modo tal que, inclusive, você, professor, possa ser pago para isso, certo? Para poder fazer isso. Não é isso. Nós temos que buscar uma coisa muito mais importante com a linguagem. Sabe o que que é? A verdade. Guardem isso porque isso vai voltar para nós em breve, certo? Num ponto muito importante do nosso curso. Vocês vão lembrar disso no momento certo, que provavelmente vai ser hoje mesmo. Não sei se dá tempo, mas espero que seja hoje, certo? Então, a questão que Sócrates trouxe é: temos que pensar a linguagem como um meio de buscar a verdade, certo? Então, todo o movimento de Sócrates, o conhece a ti mesmo, a maiêutica, certo? Como o método que faz extrair-se a verdade que já está contida no indivíduo, como se fosse o movimento do parto, né? Maiêutica em grego é parto, né? Então, a maiêutica como método é justamente fazer o quê? Da linguagem, certo? Que é o ser humano em sua completude, o movimento cultural que é o próprio ser humano, extrair essa verdade porque ela está inserida lá. O que acontece é que o indivíduo esqueceu, certo? Mas a verdade está lá. Há uma essência que você deve buscar. Essa essência é o grande objeto de Sócrates. E a linguagem, para ser correta, ela deve exprimir essa essência. Essa essência é dada pela contemplação, a contemplação daquilo que é belo, justo e verdadeiro, certo? Então a linguagem ela serve para isso e ela tem que ser apropriada
para isso. E com isso a gente, de fato, supera a linguagem como ferramental. Esse é o grande apanágio de Sócrates, né, no que se refere ao approach para a linguagem. Recomendo muito esse livro aqui, certo? Chama Antes e Depois de Sócrates, do Comfort, certo? É, agora eu me esqueci o primeiro nome dele. Francis MacDonald Comfort. É um estudioso da filosofia grega, né, muito bem conhecido. Esse livro aqui é muito bacana, porque ele começa com o Antes de Sócrates, né, explicando a ciência, né, dos pré-socráticos, que tem como fundo a ideia de estudar a physis, mostra como Sócrates veio tentar superar isso, justamente mostrando que a filosofia deve abordar as coisas humanas, certo? E não meramente a physis, fundando então uma filosofia baseada na ética, né? Na forma como o ser humano deve se conduzir, certo? Diante do mundo, e isso ocorre por quê? Porque por meio da linguagem temos que buscar, certo? Por meio da linguagem, que não é ferramenta, mas sim parte do próprio âmago do ser humano, temos que buscar a verdade porque ela está aqui, ela existe, ela é uma essência, entendeu? A ser buscada. Então ele aborda isso e depois ele aborda Platão como o depois de Sócrates, né? Platão e Aristóteles. Então recomendo muito esse livro também. Chegamos em Platão. Então Platão, ele, né, como todo mundo sabe, né, em seus diálogos usa muito, inclusive Sócrates, como personagem desse diálogo. Muito do que a gente conhece de Sócrates é baseado na obra de Platão. Então Platão pega essa ideia socrática de que a verdade ela deve ser buscada como uma atitude, certo? Atitude. A atitude do ser humano em relação à verdade deve ser, devemos buscá-la. E devemos buscá-la por meio do quê? Por meio de tudo que está ao nosso alcance, por meio de tudo que é nosso lugar. Por isso o ethos, por isso a ética, entendeu? Tudo aquilo que que é movente do ser humano deve se mover para buscar a verdade. Então, Platão pega essa ideia e leva ela ao paroxismo, certo? Com o seu pensamento, que pode ser tido como a primeira reflexão, o primeiro pensamento filosófico teórico sobre a linguagem. Então, nós temos os sofistas com a linguagem como ferramenta, ou seja, estuda-se a linguagem naquilo que a própria linguagem é, enquanto sistema, né, de regras e de pragmática, né, de comunicação, estuda-se isso para bem usá-la para um fim que é prático, certo? Não temos teoria no sentido mais elevado do termo. Sócrates não desenvolveu uma teoria sobre a linguagem. Ele desenvolveu uma atitude em relação à linguagem, que é a atitude da busca, né, da verdade. Platão foi o primeiro a desenvolver uma teoria sobre a linguagem. E teoria no seu sentido mais amplo, né? Dentro da sua etimologia, né? Teoria em grego, certo? Tem a ver com a contemplação, diretamente, né? Teorem é contemplar algo, certo? Em sua essência. Tem a mesma origem, segundo alguns estudiosos, inclusive de Theos, que deu a palavra Deus, né? Deu origem à palavra Deus, né, na linhagem latina, né? Tanto em Theos quanto em teoria, você tem esse radical que é o contemplar, o observar algo que aparece, certo? Então, Platão foi o primeiro a desenvolver uma teoria sobre a linguagem. Tanto é que com Platão começam a aparecer os problemas da representação, certo? Ou seja, a função da linguagem, qual a natureza da linguagem? A natureza da linguagem é representar, certo? Só que, dentro das suas funções, o que a linguagem representa, certo? Então, dentro da teoria, Platão teve que dar cabo, certo? Do que é isso, né, que a linguagem representa. Então, os primeiros problemas sobre a questão da representação, que é o que marca a história da filosofia da linguagem, né, desde tempos imemoriais e até hoje é a marca da filosofia da linguagem, começou basicamente com a primeira teoria sobre a linguagem que existiu na história da filosofia, com a teoria de Platão. E é interessante que Platão trouxe um modelo para se pensar isso. Lembrando, estou recortando, eu não estou dando um panorama da filosofia de Platão, estou dando um panorama do approach dele sobre a linguagem. Então, Platão pensou um modelo
de linguagem para dar conta disso, né? Então, ele dividia o problema da representação com três momentos, né? Três elementos. O primeiro deles era aquilo que ele chamava de ônoma, né? O nome. Aquilo que funciona como o signo, certo? O sinal, que pretende representar alguma coisa. Então, o nome que é dado a alguma coisa. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é aquilo que ele chamava de eidos, ou logos, dependendo da situação. Mas vamos para simplificar o eidos, né? Aquilo que ele chamava de eidos, ou seja, a ideia. Aquilo que é veiculado em termos essenciais pelo nome só de maneira insatisfatória. Guardem bem isso. Ó. O nome, todo nome, é uma mera representação insatisfatória daquilo que é o eidos, ou seja, a ideia que esse nome pretende etiquetar. E, por fim, o terceiro elemento né, do modelo que ele pensa, né, para explicar como que a linguagem pode atingir a verdade e em que limite, certo? O terceiro e último elemento é a coisa, é aquilo que ele chamava de ousia ou pragma, dependendo do contexto. Essa coisa é aquilo que é o referente do nome. Então, uma coisa é o nome, outra coisa é o referente do nome, outra coisa é a ideia que esse nome pretende veicular ao se referir, certo? A essa coisa, certo? A essa pragma ou ousia. Então, é um modelo que se encaixa dentro da filosofia maior dele, certo? Que é a seguinte: a ideia, ela existe para além de toda a representação. Olha só o problema da representação surgindo, certo? A ideia, ela é a verdade eterna dentro da filosofia de Platão. E tudo aquilo que é representação disso não passa de cópia, certo? Ou seja, representação no sentido negativo, certo? Mas porém necessário, certo? Não é que Platão joga fora as representações, joga fora as imagens, certo? Insuficientes que tentam representar um eidos, certo? Uma verdade eterna. Não é que ele joga fora, é muito importante, mas temos que saber que é insuficiente. É isso que Platão quer dizer, certo? Então, a ideia existe para além da representação, ou seja, para além de qualquer linguagem. Portanto, a linguagem, seja ela natural ou convencional, caso alguém conceda que existe linguagem natural, por exemplo, com os animais, e alguém que concede e deve conceder que a linguagem humana, por exemplo, é convencional, tanto faz a linguagem natural ou convencional, ela é sempre uma cópia imperfeita, uma representação imperfeita do ser. O ser é o eidos, certo? Aquilo que a ideia veicula. Certo? Portanto, o estudo da palavra, se ele tem algum sentido, não é revelar a essência diretamente. Então é muito importante entender isso na teoria de Platão, certo? Não revela a essência diretamente. As cognições se dão por meio de palavras. Só que essa cognição, ela é indireta. Só a contemplação é direta. Portanto, na filosofia platônica, é por meio da contemplação que supera a linguagem. Quando isso acontece por meio da linguagem, mas atingindo a contemplação, é o único caminho pelo qual eu posso, de fato, contemplar, né? Ter acesso àquilo que é verdadeiro, belo, certo? E justo. Então, dentro da filosofia platônica, a linguagem tem essa função, tem esse limite, poderíamos dizer assim. Ó. Ela tem a função, ela tem a sua natureza, ela é algo muito importante como representação, mas ela tem o limite. O limite é, agora que eu vi que vocês não estavam nem me vendo, né? Na, a, a câmera está meio fora de. Bom, mas o que importa é o que eu estou falando, certo? Então, deixa eu tentar ajeitar assim, mas pronto, acho que melhorou. Então, dentro da filosofia platônica, a linguagem tem a natureza, tem a sua função que é representar, mas Platão já aponta o problema. O problema é, existe um limite, né, para o que a linguagem pode representar, enquanto representação. Ou seja, ela não atinge a essência verdadeira, o eidos, certo? Mas ela só representa isso de maneira insatisfatória. No entanto, é importante, certo? Por isso, o próprio Platão fez uma teoria sobre a linguagem, certo? A primeira teoria sobre a linguagem. Antes de eu ir para o próximo,
Alguém tem algum comentário ou alguma dúvida que queira tirar dos sofistas, Sócrates ou Platão, ou algum comentário? Tranquilo? Caio, você já conseguiu acessar 100% ou ainda está no caminho? Ô, professor, já estou acessando aqui, já tem uns 10 minutos acompanhando já. Opa, Daqui jóia. a Então, pouco eu chego em casa, professor. Aí tá vendo aqui como opa, eu que tô, né, ó. coisinha, hein? Olha lá, ó. Então, aí, aí já me aluga aqui, né? Lógico, tá Eu tô certo. acompanhando, tá, professor? Depois eu vou recapitular aí, ó, as primeiras partes. Fique em paz, né? Tá certo, ela tem que Mas eu alugar tô mesmo. acompanhando sim, tô acompanhando aí a lógica de Platão aí, ó. Achei interessante. Fechou, valeu. Posso passar então para Aristóteles, certo? Beleza. Bom, Aristóteles, né? Aristóteles é um caso ímpar na história da filosofia, certo? Tal como Platão também. Não à toa, já disseram, né? Não lembro quem disse agora, mas é um dito muito comum, né? Toda a história da filosofia é uma nota de rodapé a Platão e Aristóteles, né? Então, se eu não me engano, foi Husserl que disse isso, mas Bertrand Husserl, né? Mas eu não tenho certeza, então fica aí só a informação jogada mesmo. Então, Aristóteles, tal como Platão, né, é um grande nome da história da filosofia, né? Então, no que se refere ao approach da linguagem, né, a gente deve muito a Aristóteles. Primeiro porque ele é o grande originador, né, de uma área, né, da filosofia que trata justamente da linguagem, certo? Que é a lógica, né? A lógica aristotélica, totalmente fundada na noção de predicados, né? Mas não predicado no sentido meramente linguístico, tá bom? É predicado no sentido metafísico. Ou seja, o predicado é algo que se diz do ser. Então, lá na nascente da filosofia aristotélica, quando ele postulou suas categorias, certo? Já estava essa ideia metafísica, né, sobre a questão da linguagem, né? Então ele é simplesmente um inventor da lógica, que é a ciência que estuda, né, as formas com as quais tudo aquilo que é possível ser pensado possui validade ou não, certo? No caso de Aristóteles aí, dentro do paradigma, né, dessa filosofia que pensa ser a lógica, né, fundada na estrutura do predicado, né? Depois isso evoluiu. Mas essa ideia que surgiu com Aristóteles, essa ciência que surgiu com Aristóteles, imperou basicamente por mais de 2000 anos. Simplesmente isso, entendeu? A lógica começou a ter outros caminhos, né, para além daquilo que Aristóteles fundou, né? Basicamente aqui, após o século XVIII, né? Basicamente chegando no XIX, né? Que a lógica começou a ter outros caminhos, né? Algébricos, né? Depois oriundo, redundando na lógica clássica, né? Na lógica de tabelas de verdade, depois indo para lógicas não tradicionais, né? Que é o que a gente tem hoje. Mas isso basicamente começou do século XVIII para frente, né? Então Aristóteles imperou com essa ideia, né? Com essa ciência, né? Desde a sua fundação por mais de 2000 anos. Então, primeiro de tudo, ele é o fundador da lógica. Depois, ele também é o fundador da retórica. Ou seja, aquilo que os sofistas vislumbraram, né, como elemento ferramental da lógica, Aristóteles articulou em uma teoria, certo? Que dá cabo da forma como a linguagem pode cumprir o seu papel em todas as dimensões. Então, quando se diz todas as dimensões, em Aristóteles, apelar para a razão, mas também apelar para o coração. Aristóteles tinha um dito, né, que consta na retórica dele, que é a lógica ela não pode apelar só para o argumento racional, a retórica, perdão. Ela não pode apelar, certo? O bom uso da linguagem, ele convence, mas ele convence não só por causa da argumentação, que apela para a razão. Ele convence porque ele também apela para o timós. Timós é as coisas da alma, né? As coisas do coração. Então, do coração no sentido influência no sentimento do indivíduo, certo? Influência naquilo que vai apelar para um aspecto, inclusive instintivo, do ser humano. Então, a retórica, a boa retórica, o uso da linguagem para convencer, ele deve levar em consideração isso. Tanto que ele acaba redundando na arte, certo? No fim das contas, é uma arte retórica.
E Aristóteles também é o fundador disso. Claro que ele tem a parte, a chamada poética, né? A poética é o uso belo da linguagem, mas também é, certo? Uma contribuição muito importante de Aristóteles para os estudos da linguagem, né? Então, dito isso, né, o Sócrates tem uma ideia de signo, certo? Diferente de Platão, uma ideia daquilo que a linguagem deve cumprir. Porque para Aristóteles não tem essa questão de que há uma separação entre a representação e o eidos, certo? Para Aristóteles, o signo, ele mesmo já envolve implicação. Então, quando você se refere a alguma coisa por meio de um signo, você pretende dizer que esse signo, de fato, se refere a essa coisa. Então, ele elimina o elemento indireto e trata o signo como algo direto. O signo, embora ele seja da natureza da representação, ele está ligado à coisa que ele pretende designar, ou seja, a coisa a que ele se refere, certo? De maneira direta, só que trazida por algo da natureza do pensamento. Então, não há um estranhamento entre aquilo que a linguagem pode representar e o mundo que ela mesma representa. Não há isso em Aristóteles. Então, qual é o apanágio da filosofia da linguagem, né? Se a gente pode dizer assim? Aristóteles jamais falou, estou fazendo uma filosofia da linguagem. Isso não existe. A gente está aplicando isso agora, né, ao pensamento dele. Mas o approach de Aristóteles em relação à linguagem é um approach que chega à seguinte conclusão: a linguagem, ela sim pode revelar a verdade. E sabe quando que a linguagem pode revelar a verdade, diferente do pensamento de Platão? Ela pode revelar a verdade quando ela possui uma lógica bem conduzida. É isso. Por isso que a essência da lógica é: como que eu consigo definir argumentos que são verdadeiros pela sua forma? E como que eu consigo distinguir isso de argumentos que não são verdadeiros também por sua forma, independente do conteúdo? Independente do conteúdo até a página 2, né? Porque o que que acontece? Temos que entender que na lógica, a verdade de um argumento independe do conteúdo na forma. Mas para que você possa realmente fazer uma filosofia bela, você vai ter que se preocupar em um dado momento em saber se o conteúdo que você está inserindo na forma é de fato correto. E como que você faz isso? Você faz isso investigando no próprio mundo. Para Aristóteles é assim: você olha para o mundo e investiga se aquilo que você representou dele, numa lógica bem conduzida, de fato condiz com aquilo que o mundo é, certo? Então, ele pode revelar a verdade se, ao ser conduzido por uma lógica adequada, ele de fato revela a verdade conforme o mundo é. Nós vamos reencontrar isso em Peirce. Vocês vão ver no momento certo, certo? Isso é, inclusive, uma apanágio da filosofia persiana. Pode-se dizer que esse é o primeiro approach verdadeiramente científico acerca da linguagem, no sentido em que ciência é esse investigar, né, perguntando para o mundo. É o primeiro approach que é assim. É um approach em que a linguagem pode revelar a verdade, certo? Por meio de uma forma, certo? Que é o principal, mas também por meio do seu conteúdo quando eu envolvo a metafísica para pensar isso. Mas só para ficar mais claro a questão da forma, né? Por que que eu estou dizendo isso? Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhes na lógica persiana, mas só para isso ficar claro, né? Dando um exemplo banal, mas que é sempre bom lembrar, né? Então, por exemplo, o famoso silogismo dedutivo clássico, certo? O famoso silogismo em Bárbara, certo? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, certo? Esse é o famoso silogismo dedutivo por natureza. Não é esse raciocínio que é verdadeiro dedutivamente, ou seja, necessariamente, certo? Ou seja, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Se você concorda com o que está nas premissas, ou seja, que todo homem é mortal e que Sócrates é homem, você é obrigado a concordar com a conclusão, ou seja, que Sócrates é mortal. Beleza? Não é só essa frase que é verdadeira. Desculpa, esse raciocínio, que é necessariamente verdadeiro. É qualquer raciocínio que você inserir nessa forma. Qualquer raciocínio que você inserir nessa forma.
Isso é a questão que eu estou querendo acentuar, que é a forma, dentro da lógica aristotélica, garante a verdade necessária no caso da dedução. Qualquer coisa. Inclusive uma mentira absurda. Inclusive uma mentira absurda. Se você colocar nessa forma e você concorda com as premissas, você é obrigado a concordar com a conclusão. Vamos dar um exemplo de alguma coisa absurda nessa forma? Um exemplo banal qualquer. Por exemplo, Rodrigo. Não, vamos mudar, senão vai complicar. É bem esdrúxulo, mas é isso, né? Todo alienígena, todo alienígena é mortal. Vamos usar a mesma linha para não complicar muito. Todo alienígena é mortal. Ora, Rodrigo é um alienígena, certo? Logo, Rodrigo é mortal. Beleza? Peguei o mesmo exemplo para não complicar. Vocês podem brincar com isso depois. Ora, é meio difícil alguém aqui concordar que eu sou um alienígena, certo? Mas supondo que vocês concordem, vocês são obrigados a concordar com a conclusão. É impossível não concordar com a conclusão, porque a forma garante isso. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, eu quero acentuar que a forma é o que garante a verdade, no caso da necessidade dedutiva. Mas, ao mesmo tempo, isso me dá a oportunidade de dizer que, sim, o conteúdo importa, certo? No seguinte sentido, se você isola só a forma, ela garante a verdade. Mas se você coloca uma mentira, ela também vai garantir a verdade da mentira, o que é um contrassenso, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. É necessário olhar para o mundo justamente para que você possa colocar o conteúdo correto na forma que garante a verdade no caso da necessidade lógica, entendeu? Então Aristóteles foi o grande inventor disso. E ele supera Platão nesse sentido, no sentido de a linguagem pode revelar, não é supera, o termo não é supera, tá bom? Deixa eu já refazer esse equívoco aqui, porque, veja, dentro da filosofia platônica está totalmente justificado o fato de que a linguagem não pode representar o eidos. Então, dizer que Aristóteles supera Platão é um preconceito filosófico, certo? Então, não é bem isso. O que Aristóteles faz é mostrar um outro paradigma, uma outra forma de pensar. A linguagem sim pode revelar a verdade se ela tiver uma lógica bem conduzida. É isso, ok? É, A gente sai de Aristóteles e passa para os estoicos bem rapidamente, certo? Os estoicos desenvolveram uma concepção da linguagem também baseada na lógica, mas o foco deles estava nos processos indutivos. Ou seja, eu não me importo tanto em pensar a lógica necessária, tal como essa do silogismo em Bárbara que eu trouxe, mas o processo indutivo, justamente o processo de investigação, certo? Daquilo que é generalizado por meio da própria experiência. O processo de pensamento deles acentuava mais isso, né? Então, eles traziam também um modelo de linguagem bem interessante, que é um modelo em que você tinha três elementos também. O primeiro elemento era uma entidade percebida como signo, ou seja, uma entidade significante. Qualquer coisa que fosse tida como signo por ser significante. Esse é o primeiro elemento dentro do approach histórico sobre a linguagem, né? O segundo era o significado, que para eles era imaterial, ou seja, essa entidade significante tem um significado. E esse significado ele não é de natureza material. A entidade tem que ser, certo? De uma natureza material. Ela tem que aparecer para ser um signo. Mas o significado ele é de natureza imaterial, certo? Então esse era o segundo elemento. E o terceiro elemento é o próprio objeto ao que o signo, certo? Ou seja, aquele referente, aquela entidade, né, material se referia por meio do seu signo imaterial, do seu significado imaterial, certo? Então, a entidade que funcionava como um signo, o significado imaterial que vinha acompanhado, né, que era o apanágio dessa entidade material e o objeto a que ele se refere. Eram três coisas diferentes aplicadas ao mundo lógico, certo? Então, os estoicos desenvolveram muito isso dentro da sua lógica. Como curiosidade, eu trago para vocês o contraponto do estoicismo, né, que é o epicurismo, né? O epicurismo, eles desenvolveram. Por que que eu trago isso? Para vocês verem como esses problemas já apareciam lá, né? Então, os epicuristas
se contrapunham à forma histórica de se aproximar da linguagem, justamente porque eles negavam o aspecto imaterial. Eu não acabei de ensinar para vocês que para os estoicos existia um segundo elemento, né, que para além da entidade significante representava, né, envolvia o significado, certo? Trazido pela entidade significante e que esse significado era imaterial, ou seja, ele pertencia ao cérebro, certo? Ao interior de um ser humano que usava essa linguagem para se referir a algum objeto no mundo. E isso é o mundo histórico, certo? O epicurista negava que havia esse significado imaterial. Para o epicurista, existia o quê? A imagem, que era sempre de natureza física, olha que curioso isso, certo? A imagem emana do próprio objeto ao que o signo se refere, dentro do epicurismo. Ou seja, o objeto emana uma ídole, certo? Uma imagem, uma ídole para o epicurista, certo? E essa imagem, ela é de origem material. Apesar de ela ser uma imagem, ela só se produz porque o próprio elemento material produz essa ídole. Ou seja, o próprio referente do signo produz essa imagem. A gente vai encontrar muito isso, certo? Dentro da linguística e da semiótica moderna, a gente vai chegar lá. Mas olha só que interessante. Então, você tem aqui no epicurismo uma concepção dicotômica, ou seja, aquilo que o signo se refere e o próprio signo, só que unificados pelo elemento material. Existe uma materialidade que está envolvida na própria imagem que um determinado objeto referente do signo pode emanar. É muito interessante esse contraponto porque ele vai continuar depois na história, certo? Da semiótica, ok? Dentro da filosofia medieval, bem rapidamente também, a gente tem Ah, desculpa, eu esqueci de indicar o livro, perdão. É, Para quem quer uma introdução ao approach linguístico, né? Ao approach da linguagem, para ser mais exato, no mundo aristotélico, certo? Eu recomendo muito esse livro aqui, Isagoge, certo? De Porfírio. Tem uma curiosidade sobre esse livro. Ele foi a primeira introdução à filosofia, basicamente, aristotélica que o mundo teve. E é legal porque essa edição aqui, por exemplo, ela é acompanhada de um comentário de João de Santo Tomás. Então, a obra de Porfírio introduzindo Aristóteles, que serviu como introdução de filosofia por séculos nas escolas medievais, feita por Porfírio, comentando o livro, as categorias de Aristóteles, e o estudo de Porfírio, né, a introdução de Porfírio, comentada por João de São Tomás, que é um filósofo medieval, também responsável por uma lógica e por um tratado sobre o signo. Olha só que interessante. Então, é um sujeito que pensava o signo, comentando a obra introdutória sobre as categorias de Aristóteles, que é o approach essencial de Aristóteles para a questão da linguagem. Então, recomendo muito. Isagoge, Porfírio, comentado por João de São Tomás, editora Lopes. Professor, esse é um livro do século XVI, por exemplo? É isso? Exatamente. Não, não, ele é anterior. O original, o comentário de São Tomás é do século XVI, certo? Agora, Ah, entendi. o livro de Porfírio, que é a introdução, deixa eu ver se eu pego aqui a data. Um segundinho. Porfírio, ele era estoico ou epicurista? Nenhum dos dois. Ele era um aristotélico. É, É. aristotélico. Tá, entendi. E só mais uma questão, você falou da diferença entre os estoicos e epicuristas em relação ao signo e o objeto que está sendo representado. Parece que os estoicos eles tinham uma pegada assim mais nominalista, digamos assim, onde o signo é algo mental do subjetivo, enquanto o epicurista parece que ele era algo proveniente do objeto, assim, né? A ideia que É você citava nele, é isso? muito bem observado. Você é capaz de trazer isso porque você já tem um conhecimento sobre isso, sabe? Mas, vamos lá. O que que acontece? É e não é. Então é muito interessante, eu faço questão de falar isso para você não confundir os caminhos, entendeu?
Com certeza, os estoicos eram nominalistas. Se lembrando que o termo nominalista aqui ele está sendo é um emprego, digamos assim, é, não exatamente correto, porque simplesmente não existia esse termo, certo? Na época dos estoicos, dentro da filosofia antiga. Ele é um termo da filosofia medieval, certo? Só que a gente entendendo o conceito, é possível aplicar, sim, o elemento nominalista aos estoicos, por quê? Exatamente pelo que você falou. O signo, ele é sempre uma entidade mental. Ele é algo que. O significado imaterial do signo é sempre algo da natureza humana, da cultura humana, da interpretação humana. Então, nesse sentido, nominalista. Beleza? Agora, vamos para os epicuristas. É muito curioso, por isso que eu trouxe. Você nota que aqui no meu panorama não tem epicurismo, certo? Mas eu trago por curiosidade porque eu admiro muito o pensamento epicurista, entendeu? Muito mais do que eu admiro os estoicos. E o epicurista, quando ele coloca que a imagem é material e ela provém do referente do signo, o acento está na materialidade do signo, porque o signo é dado pela imagem que é revelada pelo próprio referente. Mas isso significa que não é nominalista? É também nominalista. É aí que está a grande questão, entendeu? Por que que é nominalista? Porque, tudo bem, o signo ele vai emanar, certo? Ele vai emanar da imagem que é dada pelo referente. Mas o significado dele é dado pela interpretação humana também. Entendeu? O significado não é Entendi, dado pelo só a imagem. A imagem funciona como um ícone daquilo que o objeto é. Mas quem atribui o significado? O ser humano. A linguagem é também um entendi, apanágio humano. Entendeu? Então, não é entendi, realista. É nominalista também. Entendeu? Na entendi. verdade, é o cúmulo do Perfeito. nominalismo. Você acha o E cúmulo em aí, relação até o comparado com os estoicos? Os estoicos? tanto quanto. Tanto quanto, Tanto entendeu? quanto, né? Ah, É o tá, cúmulo entendi. do Só que nominalismo. um é mais materialista do que o outro, né? Digamos assim, né? Acontece que um resguarda o aspecto material, porque para eles não havia nada que não fosse matéria. Eles eram atomistas, os epicuristas eram atomistas, certo? Oriundos do Aham, pensamento de Demócrito e de Epicuro, certo? Por isso epicurista. Todo certo, epicurista, para certo. ele, não existia nada além da matéria. Tudo era átomo, certo? Só que esses átomos, né, se organizavam de determinada maneira. Interessante que no epicurismo você tem até a presença do acaso, certo? Sobretudo em Lucrécio, certo? Embora em Demócrito não, mas em Lucrécio também, porque os átomos, eles desviavam, era esse o termo que eles poderiam sofrer um desvio dentro do seu processo necessário. Então tinha um lugar para o acaso mesmo no epicurismo, só que tudo era matéria. Então eles conservam o elemento material, portanto não existe nada que é imaterial, incluindo a questão da origem da imagem, que serve como ícone para poder atribuir o significado, mas o significado, certo? Embora não seja imaterial, é um atributo que só pode ser dado pela cultura humana. Entendeu? Porque Ainda reside aí um dualismo em ambas as abordagens, né? total dualismo. É uma concepção dicotômica da linguagem. O estoicismo, a gente Perfeito. poderia dizer que tem uma concepção triádica. Por que que eu não disse isso? Eu não disse isso para não confundir. Porque o triadismo a gente vai encontrar em Peirce. O real triadismo a gente vai encontrar em Peirce. Mas existem três elementos no estoicismo. Da mesma forma que existem três elementos em Platão, lembra? Como eu expliquei? Aham, O uhum. ônoma, certo? O eidos e a ousia. Isso é em Platão. Nos estoicos você tem a entidade significante, o significado imaterial e o referente. Ambos são triádicos. Só que o fato de ser triádico não muda o fato de que é nominalista, incluindo Platão. Entendeu? Se a gente pudesse aplicar o termo nominalista, e podemos, certo? Desde que a Entendi. gente entenda ele direitinho. Fechou? Perfeito. Fechou. Eu recomendo muito esse livro aqui, Epicuro, tá bom? Certo? E as bases do epicurismo 2, a física de Epicuro. Isso que eu acabei de explicar para vocês não está na ética epicurista, está na física epicurista. Pasmem, certo? Então, o approach de linguagem está na física e não na ética. Vale muito a pena. Vão atrás, certo?
Sobre a questão da lógica medieval que eu estava falando, né? Então, o approach filosófico sobre a linguagem, no que se refere à filosofia medieval, ela se dá no trivium, né? Nos estudos sobre o trivium, que é a gramática, a retórica e a lógica. A gramática, como a fonte das regras com as quais você pode utilizar a linguagem. A retórica, já desde Aristóteles, como a ciência que ensina o uso adequado da linguagem para convencer. E quando a gente diz convencer, é convencer de qualquer coisa, entende? De um discurso, do convencer artístico no belo, o uso da linguagem como uma ferramenta de convencimento. E a lógica, ou dialética, dentro do trigo, que é justamente o estudo da forma com as quais você pode fazer isso. Então, no mundo medieval, o approach da linguagem ele é dado aí, certo? Ele tem um profundo acento teológico, obviamente, por quê? Por que que você estuda lógica? Para poder atingir, certo? Aquilo que é possível ser atingido do mundo divino, certo? Existe uma separação muito acentuada na filosofia medieval entre aquilo que é o mundo e aquilo que é teológico. Independente da escola, esse centro teológico existe. Então, a lógica existe, a lógica, a retórica e a gramática existe para que você possa ter um approach adequado das coisas divinas. No fim das contas, o que importa é a metafísica, que é o pensamento teológico, certo? Nós tivemos no mundo medieval o surgimento das universidades, então isso é importante, porque a linguagem passa a ser estudada também como uma disciplina, certo? Dentro das universidades e no âmbito do trivium, e isso se dá dentro do próprio pensamento lógico. Então, o que nós temos dentro do mundo medieval é uma série de tratados sobre linguagem. E alguns desses tratados, inclusive, se chamavam signo, ao invés de linguagem no sentido mais geral. Então, por exemplo, nós temos o Roger Bacon, que, né, viveu ali no século XIII, né? E ele tem um tratado feito nessa época chamado De Signis, ou seja, sobre o signo, né? Onde o que se tratava? Lógica, certo? Lógica e o signo como representação dentro dos processos lógicos, certo? Nós temos Duns Scotus, né, o doutor sutil, que trabalhou também em cima da lógica, questão da linguagem. O William de Ockham, que é o grande rival aí no que se refere às escolas, né? Duns Scotus é o representante do realismo e o maior representante, né, do realismo. E o William de Ockham é o grande representante do nominalismo. Foi aqui, no mundo medieval, que surgiu de fato a querela, aquilo que se pode chamar de querela dos universais, a querela entre o realismo e o nominalismo. Nós vamos estudar isso aprofundadamente, então aqui eu só menciono dentro do panorama, mas em geral a grande questão é os universais, ou seja, os elementos de linguagem que nós usamos para significar aquilo que tem natureza geral no mundo. Esses termos se referem a coisas que são reais e encontráveis no mundo ou são coisas que se referem somente a conceitos que são dados na nossa cabeça? Essa é a origem da querela, entendeu? E como a gente vai ver depois aprofundadamente, é a nata, a cereja do bolo da filosofia. Responder a essa questão é o que nos posiciona diante do mundo numa direção ou noutra, certo? Se você escolher o caminho do nominalismo, você vai ser obrigado a seguir certas concepções e a ter certas concepções sobre incluindo a linguagem. E se você escolhe o realismo, são outras concepções. Então, voltando aqui para o nosso. Tudo isso a gente vai ver aprofundadamente depois. Voltando para o nosso panorama, dentro da filosofia medieval surgiu tudo isso, no âmbito dos estudos sobre o trivium e sobre a lógica em particular. Gostaria de mencionar também, no século XVI agora, que inclusive foi a referência do Caio, né? O João de São Tomás, o mesmo que fez o comentário aqui dessa obra, que eu trouxe para vocês, que também tem um tratado, né, sobre o signo, chamado Tractatus de Signis, certo? Que foi feito aí no século XVI, durante o seu período de vida, que aliás não foi muito longo, né? 1589 e 1644 ele viveu. Então, efervescente aí, certo? O approach filosófico sobre a linguagem se deu, né, no mundo medieval, dentro desse âmbito que a gente acabou de ter o panorama. Dentro da filosofia moderna, nós temos, né, os approaches da linguagem, certo? Em torno
de algumas dimensões características da filosofia moderna, né, que é o surgimento do racionalismo, certo? No qual aquilo que é possível se pensar sobre linguagem é oriundo de ideias que são inatas, certo? Ou seja, o modelo com o qual a gente pode pensar a linguagem no mundo, ele é necessariamente mentalista. Ó a dicotomia aparecendo de novo, Caio e Silvio, certo? É mentalista em que sentido? Ora, eu vou, a partir do meu aparato inato, certo? Das ideias que eu tenho inatamente dentro do meu modelo de apreensão de mundo, imputar significado mental, de natureza mental, a tudo aquilo que pode ter significado no mundo por intermédio da minha interpretação, certo? E qualquer estudo que seja feito a partir desse approach é justamente de natureza mental. Somos nós que imputamos significados. O empirismo é o contrário do racionalismo em termos de escola de filosofia, certo? Ao invés de eu ter ideias inatas, eu tenho, na verdade, né, com as nuances que diferenciam cada tipo de empirismo, mas eu tenho o quê? O conhecimento é dado pela experiência, certo? Quer essa experiência tenha um pouco de elemento racional embutido, ou se ela é só uma tábula rasa, ou se ela é algo que eu vou adquirir indutivamente no mundo, independente do nível, a questão é, eu tenho a experiência contando, certo? No entanto, essa experiência não escapa também do nominalismo. O empirismo é uma espécie de cúmulo também do nominalismo. Por quê? Porque eu também imputo o significado, certo? Por meio da minha cultura, por meio da minha forma de abordar e de interpretar, só que com a diferença em relação ao racionalismo, que é a origem disso se dá na experiência, certo? E não em modelos racionais tidos a priori. Então, de qualquer forma, você está no âmbito nominalista do approach, né, da linguagem como algo inerente e característico apenas do ser humano. Tanto que você tem, por exemplo, dentro do empirismo, uma das suas vertentes no sensualismo, né? Certo? Então, pior do que a linguagem ser uma dádiva humana no sentido interpretativo, existem approaches que até dizem que é necessário você perceber, ou seja, no sentido de ter a sensação para que isso possa de fato ter um status ontológico. Por exemplo, a ideia de Berkeley, né? Certo? Ser é ser percebido. Ser é ser percebido. Ou seja, só tem origem ontológica real, certo? Eu vou até usar outro termo, né? Só tem status ontológico de existente, certo? Aquilo que é possível perceber pelos sentidos. E eu só vou poder dar estatuto de linguagem para aquilo que é representável, uma vez que é objeto da sensação. Então, se ser é ser percebido, se eu não estiver percebendo, essa coisa simplesmente não existe. E logo eu não posso ter um approach de linguagem dele. Então, você tem extremos, né, de nominalismo dentro desse approach aí empirista. E dentro do mundo da filosofia moderna, isso inclusive é tentado ser superado, né, dentro do iluminismo, por uma epistemologia, por exemplo, a kantiana, que tenta, né, dar conta aí de alguma forma, certo? De que há razão, certo? Tanto no racionalismo quanto no empirismo. E Kant tenta mostrar isso, trazendo uma filosofia que é um divisor de águas, né, na história da filosofia, na qual ele inverte a pluralidade, né? Ou seja, eu não tenho mais que buscar fora do mundo, certo? A raiz daquilo que me faz poder interpretar isso em termos de linguagem, certo? Estou de novo recortando só o approach da linguagem, certo? Eu não tenho que buscar no mundo, eu tenho que buscar no ser humano, certo? É em torno do ser humano que gira, certo? Tudo aquilo que tem significado no mundo. Então, Kant salva a querela, né, certo? É a razão inata ou é a experiência? Kant unifica isso, mostrando que se eu inverter a polaridade, ou seja, se eu não ficar buscando o objeto, certo? Se eu não ficar buscando o objeto como se ele fosse o detentor do significado, que é aí onde dá o problema, certo? Se eu buscar no objeto, ora, aonde está a origem? Certo? Tá em mim, tá né? Tá numa forma como eu me aproprio dele por meio do meu aparato inato, tá na experiência que eu estou tendo, mas eu estou buscando no objeto, entende? Kant tem a genialidade de sacar e dizer assim, e se eu parar de buscar no objeto? E se é o contrário?
Entendeu? O objeto é que, se ele for querer significar algo, ele tem que buscar isso em mim. É a famosa virada copernicânica, certo? Copernicana, perdão, efetuada por Kant dentro da história da filosofia. A partir de agora, é o ser humano, certo? Que é o detentor legítimo de toda a busca de significado. Tal como, por que que chama virada copernicana, né? Justamente porque até, né, Copérnico, a ideia era que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno da Terra. Com Copérnico mostrou-se que é o contrário. O Sol, né, é que é o centro e a Terra gira em torno do Sol dentro do nosso sistema, certo? Então é algo muito parecido que Kant fez também. Então, quer buscar o significado? Vá no ser humano. E o ser humano tem isso de maneira inata, mas dependente da experiência. É isso que Kant fez. É inato o quê? Os aparatos a priori. O nosso approach a priori, certo? Que envolve o espaço e o tempo inato em nós. Agora, uma vez que eu tenho essa forma, todo o conteúdo é dado na experiência. Então, é uma unificação, certo? Dos dois elementos, o racional e o empirista dentro do. Mas por que que ele fez isso? Porque o ser humano passou a ser o centro. Essa é a ideia. Então, o approach da linguagem vai se dar como o ser humano consegue dar significado a partir do seu aparato espaço-temporal, ou seja, da sua sensibilidade estética, certo? Para que aquilo, né, que existe no mundo e só pode ser percebido por nós dentro dos limites da nossa possibilidade de experiência, certo? Que é dada pelo espaço e pelo tempo. Essa é a grande questão aí trazida por Kant dentro aí do mundo moderno. Até que a gente desemboca, e eu espero que, deixa eu ver se vai dar tempo, porque nós temos 10 minutos. Até que a gente desemboca na filosofia contemporânea da linguagem, certo? Na filosofia contemporânea da linguagem, então, desculpa, eu esqueci de novo de indicar, quem quiser tratar um pouco sobre a questão do mundo medieval e o approach da linguagem, recomendo esse livro aqui, o Trivium. É um clássico já, né? Dentro do, né? Das editoras modernas. As Artes Liberais da Lógica, da Gramática e da Retórica, o Trivium. Vale a pena também. No que se refere às filosofias da linguagem, a gente está chegando agora no fim, né, do nosso panorama. A gente tem, dentro da filosofia contemporânea, a gente pode falar de filosofias da linguagem, certo? E não de approaches individualizados, certo? Então, nós temos, né, dentro do, do mundo contemporâneo, a ideia de que você deve pensar a linguagem como algo constitucional, ou seja, o approach que você vai dar acerca da linguagem, sobre o objeto linguagem, ele tem a ver com a forma como você acha que o mundo é constituído. Se você não entender isso, você não consegue dar um approach adequado. Então, o que a gente tem no mundo contemporâneo é uma pluralidade, certo? De approaches de linguagem, e não momentos cronológicos meramente distintos, entende? Você tem as pluralidades ao mesmo tempo, certo? Então, você tem que pensar isso de uma forma plural. Se você não fizer isso, você vai incutir em erro dentro do approach da linguagem. Essa é a ideia. Então, a gente tem algumas formas de você ter um approach constitutivo da linguagem. A primeira delas é a fenomenologia da linguagem, né? Fenomenologias da linguagem. Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que todo e qualquer conceito, ou seja, aquilo que eu vou buscar por meio da linguagem, ele é uma função descritiva. Ou seja, eu preciso aprender a descrever o que aparece para que eu tenha um approach adequado do significado de um conceito. Senão eu não tenho. Certo? Esse é o primeiro approach dentro da filosofia contemporânea da linguagem. Eu tenho a analítica da linguagem. O que que é a analítica da linguagem? Ela diz que a geração de significados de conceitos são funções cognitivas, meramente cognitivas, e elas devem ser buscadas no processo de referência. Ou seja, eu tenho um approach cognitivo sobre algum objeto que funciona como um referente da minha cognição, certo? E eu devo buscar aí a análise. Se eu encontrar o referente,
e tiveram um approach adequado para esse referente, daqui a pouco a gente vai ver o que significaria ter isso, certo? Se eu tenho isso e o mundo é constituído como referência, eu tenho a busca analítica, certo? Da linguagem. Analítica no que se refere à referência. São as chamadas analíticas da linguagem. O terceiro ponto são as hermenêuticas da linguagem. Ou seja, a função que me permite conhecer o significado de um conceito, ela é dada por uma busca interpretativa, ou seja, compreensiva do contexto. Eu preciso compreender o contexto, me esforçar por discernir os inúmeros contextos que estão envolvidos dentro de um approach conceitual, e se eu faço isso adequadamente, aí sim eu tenho uma análise correta do significado de um determinado conceito. E por fim, eu tenho as metacríticas da linguagem, ou seja, as funções conceituais, elas são mais desconstrutivistas do que construtivistas. Ou seja, elas pretendem ser metacríticas. Elas pretendem desmascarar todos os conceitos abordados pelos approaches anteriores. Ou seja, você acha que você está descrevendo, o senhor fenomenologia, você acha que você está descrevendo bem um conceito ao se aproximar do conceito por meio da descrição? Você está equivocado. Você está servindo a uma ideologia. E eu vou provar por quê. Esse é o approach da metacrítica, entende? Ele também vira para o analítico e diz: o analítico, então você acha que você consegue captar a referencialidade de um determinado sistema de signos, você está equivocado. Isso não passa de uma ilusão. Ou seja, desconstrói o pensamento. E pior ainda o hermenêutico, né? Ele diz: você acha então que você consegue capturar compreensivamente as interpretações existentes no mundo fora de uma ideologia em específico? É um engano também. Então, vamos desconstruir tudo isso daí. Tudo isso são approaches de linguagem, certo? Approaches que envolvem certas formas de se pensar, certo? Aquilo que eu devo buscar quando eu busco a função de um conceito. Então, existem palavras importantes para cada uma, entendeu? Então, por exemplo, dentro da fenomenologia, palavras importantes, entendeu? Você tem fenômeno, consciência do fenômeno, certo? Atitude natural diante do fenômeno, certo? Um objeto intencional, ou seja, que permite uma descrição intencional. Tudo isso são palavras que estão acentuadas dentro da fenomenologia. Quando você fala da analítica da linguagem, você já tem outras palavras que são importantes. Por exemplo, referência, sentido, representação, certo? Substituição, extensão de um conceito, certo? Ou seja, a quais objetos se refere dentro do mundo, certo? Intenção de um conceito, ou seja, o significado propriamente dito dentro desse conceito. Tudo isso são termos importantes e acentuados dentro da analítica da linguagem. Dentro da hermenêutica, nós temos outras palavras, que é compreensão, mal entendido, temporalidade de um determinado conceito, a empatia de uma determinada entonação de conceito. Então, se eu busco o significado de alguma coisa, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Pergunta, fala, entende? Tudo isso tem que ser contextualizado. São palavras importantes dentro da hermenêutica da linguagem. E, por fim, dentro das metacríticas da linguagem, você tem as noções desconstrutivas, né? Alienação, certo? Ideologia, intenção não manifesta, diferente da intencionalidade da fenomenologia, que é o que eu tenho a intenção de descrever, na metacrítica é a intenção não manifesta, que eu decodifico por meio de uma análise cultural, entendeu? Repressão, certo? Consciência, inconsciência, certo? Tudo isso são palavras importantes dentro da metacrítica da linguagem, certo? Ou seja, o que que eu quero que fique aqui para vocês? Eu quero que fique o seguinte, que dentro da filosofia contemporânea, a linguagem ela recebe um approach pluralista, certo? Um approach em que, dependendo da forma como eu quero abordar a linguagem, eu preciso prestar atenção em alguns elementos ou não. É claro que isso também configuram escolas, certo? Portanto, uma escola pretende superar a outra e vai dizer que o que a outra diz está errado, entendeu? Por meio do quê? Por meio dos seus próprios conceitos. Claro que existe isso. Mas a questão é que o fato de elas existirem mostra que é uma pluralidade de approaches. É o ponto de vista desse livro aqui que eu quero recomendar,
Margens da Filosofia da Linguagem, certo? De um autor chamado Júlio Cabreira, certo? Um argentino, por sinal. Argentino ou Uruguai? Eu acho que é argentino, tá bom? Na qual ele trabalha justamente essa múltipla dimensão do approach das linguagens dentro da filosofia contemporânea, mostrando que, ao contrário do que muitos pensam, não existe só filosofia analítica no mundo contemporâneo. Existem todos esses outros que eu falei são também approaches da linguagem. São conhecidos por serem escolas de filosofia, mas como escola de filosofia tem um approach específico da linguagem. Como o nosso recorte aqui é o approach da linguagem, o filosofar sobre a linguagem, então vale a pena ter essa abordagem plural. Aonde eu gostaria de chegar, gente? E eu não sei se vai dar tempo, e é uma dó também ir muito rápido, né? Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Eu vou. De novo, a gente não tem pressa, certo? Então eu vou prezar pela qualidade, certo? Do ensinamento e não pela rapidez do ensinamento. Então eu vou parar por aqui, dando só um gostinho. O que que tudo isso tem a ver, certo, com a semiótica? A gente vai descobrir o que que onde a semiótica se insere na próxima aula, assim que eu terminar essa abordagem aqui, que vai ser logo no começo da terceira aula, né? Mas o que que acontece aqui? Por detrás das filosofias da linguagem, desde lá da sua nascente, certo? Em termos de pensamento filosófico sobre a linguagem com os sofistas, talvez ainda até um pouco além, certo? Antes disso ainda com os próprios, né, pré-socráticos, como eu falei, e por que não até com a mitologia, certo? Desde lá da sua nascente, mas ao mesmo tempo, até saindo da filosofia, indo para linguística, que a gente estudou na aula anterior, que é um approach da linguagem enquanto ciência, por trás de tudo isso, tem algumas coisas que é muito importante entender para que a gente possa dar o passo depois de entender Peirce de maneira correta, que é o seguinte, são dois passos, tá bom? Um passo é epistemológico, e o último passo é o fio da meada que eu vou trazer para vocês, certo? Espero que na próxima aula, mas eu já vou dar um gostinho do passo epistemológico. O passo epistemológico é entender o seguinte: qual é a teoria da verdade que está por detrás disso? Qual é a teoria da verdade que está por detrás de cada uma dessas filosofias da linguagem no mundo contemporâneo? Qual é a teoria da verdade que está por detrás do approach da filosofia moderna, ou dos approaches da filosofia moderna, dos approaches da filosofia medieval e dos approaches da filosofia antiga? A forma como o pensador, o filósofo, ou aquele que está a filosofar, pensa que epistemologicamente ele tem acesso à verdade, é o passo que, um dos passos, né, que tem que ser dado para que essa compreensão comece a despontar de uma maneira filosófica um pouco mais refinada, entende? Então nós vamos estudar na aula que vem quais são as teorias da verdade que estão por detrás de tudo isso. Ou seja, as teorias da verdade possíveis que regem cada uma dessas linhas, para que depois a gente encontre onde está o X da questão. O X da questão é uma coisa que está além, inclusive, da teoria da verdade. É uma questão que justifica a teoria da verdade. Ele vai ser o grande X que depois que a gente entender, aí sim, a nossa contextualização vai estar terminada e a gente vai poder entrar em Peirce para ver como que Peirce traz uma filosofia refinada o suficiente para dar conta dos limites que a gente vai ver que possuem cada uma desses approaches, cada um desses approaches que a gente abordou sobre a linguagem até agora. Então a gente vai entender os limites após entender quais as teorias da verdade estão por detrás e qual fio da meada que permite sair, se bem refinado. E o refinamento vai acontecer com Peirce, que é o restante do nosso curso inteiro. Por isso que essa contextualização é importante. 9 horas em ponto, então pelo bem da 9:02, para ser mais exato, né? Passei 2 minutinhos do tempo de vocês, mas eu acho que valeu a pena. Paro por aqui em nome da qualidade, certo? E na aula que vem a gente volta com toda a força aí na teoria da verdade e depois no fio da meada que vai trazer aí a possibilidade de refinamento que a gente vai ter com o Peirce. Ok? Ok, muito bom. Tudo bom. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar? Ou podemos encerrar? Ou algum comentário, pode não ser dúvida, mas
alguma coisa que chamou a atenção. Pô, eu não conhecia isso, isso foi legal, ou então, né, isso me chamou a atenção, quero. Professor, Diga. a gente pode pensar, seria correto pensar que essas filosofias muito comuns, pelo menos eu acho que nessa época mais contemporânea, muito antropocêntricas, sabe? Tem uma origem mais em Kant, essa virada de Kant, ou Pergunta, não, antes também já havia também uma filosofia forte nessa linha também, que talvez motivou Kant também, não sei. uma pergunta muito interessante. A resposta que eu vou dar para ela é a seguinte: sim e não. Eu vou dizer o seguinte, ó. Depois de Kant, tudo passa por Kant, entende? Kant, por isso que ele é chamado de o divisor de águas, né? Alguns até já chamaram ele de o demolidor, né? E por que isso? Porque realmente o approach que ele traz, a virada copernicânica que ele traz, que eu abordei só do ponto de vista da linguagem, mas do ponto de vista da filosofia em geral, é uma virada belíssima, certo? É algo muito, é extremamente tentadora. É extremamente tentadora. É de uma sagacidade e de um refinamento tão grande. Acompanhar Kant não é fácil, cara. É uma coisa assim, é terrível a filosofia dele. E foi de muita O inteligência. Peirce conhecia ele de cor, né? O Peirce, né? Esse Peirce ele de conhecia cor, ele né? de cor, né? Não é uma tarefa fácil, entendeu? Então, assim, realmente ele tem uma influência esmagadora. E é a causa desse approach antropocêntrico, certo? Por quê? Porque justamente é a proposta da virada copernicânica. Nós somos o centro, né? Temos que procurar a origem em nós e não no objeto. Essa sacada dele foi maravilhosa, entendeu? Eu não posso abraçar isso porque eu sou um realista e o nosso curso é para mostrar justamente esse ponto de vista realista. Então, no final do curso, até vocês, e vocês que já passaram pelo meu curso já tem um pouco disso, né? A Bárbara, né, que vai ver a gravação, ela ainda não passou pelo curso, mas quando terminar, falo mais para a Bárbara agora, né, ela também vai ter condições de poder escolher. Olha, eu quero ir pelo caminho realista ou não, eu quero ir pelo caminho nominalista. Ok, entendeu? A questão é, faz assim, entendeu? Se você escolhe um lado, tem consequência, escolhe o outro lado, tem consequência. Nesse ponto, eu sou muito, eu acentuo muito isso. Não tem como unificar essas duas teorias. Ou é um lado ou é outro. Você tem dois vetores que vão para lados opostos. Então, Kant tem uma influência esmagadora e ele é, de fato, uma das grandes causas de termos filosofias em qualquer âmbito antropocêntricas no mundo contemporâneo, sobre a linguagem mais ainda, certo? Mas isso não me faz dizer que antes dele não tinha. Antes dele tinha, só que num outro sentido. Em qual sentido? No sentido que até em Saussure é assim, a gente vai estudar aprofundadamente, né? No sentido de que é o ser humano que dá a interpretação. O significado está no ser humano. É só o ser humano que é capaz de utilizar o signo de modo tal a produzir cultura, de modo tal a produzir significado, entendeu? Essa visão, ela é anterior a Kant. A questão é que o que Kant faz é virar a busca da origem. Entendeu? A origem está no ser humano e não no objeto. Antes não tinha isso. Só que isso não muda o fato de que a origem do significado era nossa de qualquer jeito. A questão é que a gente não estava. A origem, que eu digo assim, a atribuição. Antes de Kant, o que acontecia é que as pessoas vislumbravam que a origem estava no objeto. A origem, o quê? Da possibilidade da verdade, entende? Estava no objeto, mas o significado era dado por nós. Então a gente acertava ou errava conforme a gente, digamos assim, escolhia o caminho que representava melhor, digamos assim, né? A origem que estaria no objeto, entende? Por mais que estivesse em nós a questão do significado. Kant acabou com esse problema quando ele falou, nem busca a origem fora de nós. A origem no objeto esquece, entendeu? A origem está em nós, toda a origem está em nós. Porque nós só podemos conhecer aquilo que nós podemos experienciar por meio do nosso aparato inato, certo? Espaço-temporal. É brilhante essa sacada. Nominalismo extremado, mas brilhante, entendeu? Mas isso tinha de uma outra forma em todas as filosofias posteriores. Na minha visão, eu não acho que houve realista nesse sentido, entendeu? É, Antes de Peirce, entende? Eu não acho que houve. Na hora que você entra no âmbito da linguagem, no âmbito daquilo que a semiótica vai até extrapolar, né?
Eu acho que a esmagadora maioria é nominalista e sempre foi, entendeu? Sim, porque o cara cai, o cara vai achar que ele vai pensar que está sendo realista, sendo um empiricista, né? Isso. Ele vai pensar que ele é isso, é o chamado realismo ingênuo, né? O realismo ingênuo é o realismo Isso. que tem as coisas lá fora? Tem ou não tem? Claro que tem. Nesse sentido, todo mundo é realista. Ninguém é idiota de negar que os objetos existem lá fora. Mas não é esse que é o problema, entendeu? A questão é, eu posso conhecer verdadeiramente esses objetos que estão lá fora e a forma como esse conhecimento se dá envolve gerais reais ou não? É um problema muito mais profundo. A gente vai estudar ele de fio a pavio, certo? Com a filosofia de Peirce, mas é importante a gente entender isso. Então, a resposta para sua pergunta é: sim, tem a ver com o mundo contemporâneo, Kant, mas antes dele tinha também, só que por outros motivos. Outros motivos. Uma última pergunta, você pode responder bem rapidinho também, não precisa, depois a gente conversa sobre isso, mas o Kant, ele escreveu, ele teve discussões sobre essa questão de nominalismo e realismo? Ele entrou nessa querela? Sim, ele não nomeou exatamente de querela nesse aspecto, mas grande parte da crítica da razão pura dele, ao tentar resolver o problema da origem do conhecimento, Aham, entendeu? sim, Raspa nisso porque não tem como não acontecer, entendeu? É justamente certo. o problema do universal entra, certo? Ele não trata assim, ele não puxa de lá exatamente a querela, entendeu? Mas a querela, ela tá aí, ela justamente Sim, ela a ele aborda os forma, universais, né? Ele aborda os exatamente. universais. Então tem, a Perfeito, crítica da razão pura é recheada disso, recheada. perfeito, perfeito. Legal. É muito bom. Beleza, professor. Existe, Vou não sei se te você delongar mais, conhece, não. Caio, uma coisa interessante, só para terminar. Eu não sei se você conhece Aham. isso. Uma versão abreviada da crítica da razão pura. Conhece isso? Não, não conheço, É não. muito interessante começar por aqui, entendeu? Porque começar com a crítica da razão pura inteirinha é infernal, entendeu? Então, isso Ele é daqui é uma grande, né, cara? belíssima forma de começar. Chama Critical of Pure Reason Abridged, certo? Só que infelizmente está em inglês, mas você é fluente em inglês, certo? Sou. Então dá para ler, entendeu? É maravilhoso isso daqui, cara. Nossa, recomendo bravamente, assim. O problema é que não é fácil de achar, entendeu? Mas acho que pela internet por aí tem a palavra-chave é abridged, entendeu? O abreviado, tá? Vai atrás que Aham. é bem bacana, certo? Então, Show de na aula bola. que vem a gente vai entrar de cabeça na questão da teoria. Você vai ver que muito do que disso que você perguntou para mim vai se responder com as teorias da verdade. Você vai ver como é legal isso, entendeu? Estudar esse tipo de coisa, para depois a gente chegar no verdadeiro fio da meada. Certo? É isso, pessoal. Certo. Obrigado pela presença de Muito bom. vocês. Eu vou enviar a gravação provavelmente hoje, mas talvez se não der hoje, amanhã eu envio. E aí, né, a Bárbara vai poder ouvir e você também pegar o começo, tá bom, Caio? E quem quiser ver também, Perfeito. rever, né, a parte que viu, tá aí para poder estudar bonitinho depois. Tá bom? Abraço. Ótimo. Um Valeu, abraço, professor. Rodrigo. Obrigado, hein? Valeu. Valeu, Caio. Tchau, Tudo de tchau. Tchau, bom. Silvio. Um abraço, hein? Tudo de Falou, um bom. abraço. Até a Tchau, próxima. tchau.